Olá, meu nome é Mateu Luca, eu sou estudante de artes cênicas e hoje eu tô aqui para falar sobre a história do teatro europeu, mais precisamente sobre o teatro na Grécia. O teatro grego é um assunto muito amplo e não vai caber tudo num vídeo só. Então hoje a gente vai falar especificamente da tragédia grega. O teatro na Europa tem o seu pontapé inicial na Grécia, mais precisamente na região da Ática. Suas formas e características influenciam a produção teatral nos dias de hoje. O teatro surge ali como uma manifestação ritualística, uma manifestação entre a relação da humanidade e dos deuses. O teatro é ritual desde o começo, inclusive na Grécia. Essas práticas aconteciam em festividades, em festivais, que a gente conhece como festivais báquicos ou bacanais. Isso é muito interessante, porque você tem até os dias de hoje aquela galera que fala, o teatro, aquela coisa é bagunça, é bacanal, e de fato, isso é uma, uma, uma forma de se tratar o teatro que é cultural e vem ao longo dos séculos. Então o teatro surge nos festivais báquicos, nos bacanais, como manifestação de culto a deus Dioniso, que era o deus do vinho, da festividade, mais para frente passou a ser o deus do teatro. Dentro dessas manifestações, a gente acaba se deparando com duas modalidades que vão surgindo: a tragédia e a comédia. Sobre a tragédia, é muito específico, muito profundo falar sobre. Porque, assim, foi a primeira manifestação teatral da Europa. A primeira forma de teatro da Europa que a gente tem. O que a gente não pode fazer é desassociar, separar a tragédia dos rituais. Teatro é ritual e a tragédia era ritual. Ponto, acabou. Existem várias pessoas, várias pesquisas, vários autores que falam de maneiras diferentes da origem da tragédia. Mas a gente não pode separar a tragédia do ritual. Dentro disso, dentro dos rituais, havia um canto específico, lírico, né? Um canto ritualístico que chamava ditirambo. Era um canto regido por uma teatralidade, por uma forma ali. Havia canto, havia dança, tinha uma espécie de performance, por assim dizer, né? Aristóteles, na sua Poética, tem um livro que chama Poética de Aristóteles, né? Ele vai falar sobre várias questões e uma delas ele fala sobre a tragédia. Ele traz um papel importante nessa produção ritual, né? O exarcon, ou exarconte, que era como se fosse o puxador, o cara que dava o tom pro coro cantar. E através desse papel que a gente começa a entender como funcionava. Dentro da execução do coro, dos cantos e da manifestação cultural deles, da manifestação ritual deles, algumas pessoas assumiam formas, encarnavam personagens, sendo deuses ou figuras assim mitológicas. Então você tinha um canto lá, eles estavam cantando, e nos cantos eles contavam histórias e poesias, né? Era um canto lírico, um canto poético sobre acontecimentos épicos e enfim, da tradição cultural deles ali. E algumas pessoas saíam, deslocavam-se desse coro e assumiam formas, encarnavam personagens. Aí temos a lenda de Téspes, né? Ninguém sabe, mas talvez Téspes tenha sido o primeiro ator europeu, o primeiro a se deslocar do coro e assumir uma personagem, né? Tem várias histórias de Téspes, cada um conta de um jeito, mas entende-se que seja isso. Talvez Téspes tenha sido o primeiro ator da Europa. Enfim, surgindo nas práticas rituais, as tragédias vão tomando gosto da galera, né? E vão surgindo ao longo do tempo, até que isso virasse e se separasse da questão ritual e virasse uma prática frequente e fosse ganhando força, e a galera tava gostando de assumir papéis e de fazer as coisas, de representar, assumir personagens, encarnar personagens, até que a gente chega numa fase da Grécia onde surgem as grandes dionisíacas, mais ou menos ali no século
5 a.C., quando Péricles estava governando, era de Péricles. E daí ali a gente tem produções culturais, produções líricas e poéticas para exibição nas Dionisíacas, que eram os festivais que aconteciam. Aconteciam sempre no mês de março. E onde cada dramaturgo, cada poeta, tinha que levar 4 produções, né? Seriam 3 dramas, e 3 tragédias, e uma produção mais grotesca, o que a gente chama mais ou menos de drama satírico, né? Então, dentro dessas produções eram 4 por poeta, e você tinha um período longo de exibição, de tragédia, e eles passavam o ano inteiro trabalhando, o ano inteiro produzindo. Muito legal que os cidadãos de alta classe ateniense, que tinham dinheiro, sabe? A galera que tinha grana, custeava essas produções. A galera que tinha, tipo, grande poder aquisitivo, era rica, pagava e financiava não só a produção poética, a produção dos textos, mas como a produção dos atores, pagava os ensaios, pagava tudo, pagava o cenário, tudo que precisava, figurino, enfim, máscara, tudo que precisasse era pago pela classe alta de Atenas, né, da Ática, para ser exibido no ano seguinte. Então era uma preparação assim, um ano inteiro preparando, escrevendo, ensaiando para chegar, exibir e tentar ganhar os tão consagrados louros da vitória da Dionisíaca. Outra questão interessante das tragédias e das grandes dionisíacas, né, e tal, e como acontecia, era o espaço onde isso acontecia, o espaço físico mesmo, no teatro. Como que era ir ao teatro na Grécia? Inicialmente ele tinha formato de trapézio, depois acabou se consolidando em formato de círculo. Ele tinha algumas partes principais. Primeira parte onde ficavam sentados o público, né, a plateia. Outra parte era um pedacinho que chamava orquestra. Ali tem estudos que falam que desde o começo tinha uma distinção, mas ali é onde a ação acontece, ali é onde tudo acontecia. Os estudos dizem que existia uma distinção de coro e ação. Cada um ficava no espaço, cada um ficava num lugar. Eles ocupavam o espaço da orquestra, mas eles ficavam separados. Mas o importante é entender que na orquestra acontecia a ação. E tinha um espacinho que chamava parodos, que eram 2 rampas assim, né? Que atravessavam a orquestra, que serviam para entrada e saída do coro. Então você tinha o canto de entrada do coro, passava por essa rampa, e o canto de saída do coro no final da peça servia também nessa rampa. Mais para frente, no período alexandrino, surge um espaço que chama skin, né? Que ele fica atrás da orquestra, um pouquinho mais elevado ali, né? Mas ele fica atrás da orquestra, né? A orquestra no nível plano, a skin fica um pouquinho mais elevado. E ela serve para troca dos atores e também para apoiar elementos de cenário, mas mais precisamente para troca dos atores. Aí tem alguns estudos que indicam que isso vai se desenvolver no que a gente entende hoje como camarim. Então isso é muito interessante, né? Ele surge ali com um espaço que deu origem ao camarim. Então essa era mais ou menos a estrutura do teatro na Grécia, da tragédia no surgimento do teatro europeu. Tem uma foto que deve estar mostrando isso em algum lugar, mostrando isso de um jeito bacana. Sobre as grandes dionisíacas, a estrutura, quantos poetas concorriam, como que era feita a premiação, a questão dessa classe alta bancar as produções, eu vou deixar para falar em outro momento, porque as grandes dionisíacas merecem uma atenção especial. Então a tragédia acontecia naquele espaço, né, acontecia daquela forma, e ela contava com 2 ou 3 atores que faziam diversas personagens, mudando de máscara e traje conforme necessário. Então, precisava fazer um negócio, tirava a roupa, colocava outra e tal. Existia também o coro, que acompanhava e ia alternando com as falas e as aparições das personagens com os cantos líricos do coro, coordenados por um papel que era o corifeu. Era essa função de corifeu que coordenava os cantos e a entrada deles, e eles iam alternando com as falas das personagens que eram interpretadas por 2 ou 3 atores. Né? Sobre a posição desse coro, inicialmente pensa que o coro entrava em linha, permanecia em linha, mas era conforme os poetas, conforme os dramaturgos organizavam. As peças aconteciam em episódios, o que hoje a gente conhece no teatro contemporâneo como
atos. Então tinham diversos episódios intercalados por intervenções do coro, onde, por mais que mais cedo eu tenha falado que a ação do coro e das personagens acontecia de forma distinta na orquestra, e acontecia, isso não impossibilitava de que as personagens fizessem parte do coro, cantassem e até dançassem. Inclusive no auge, assim, no ápice, isso era muito comum. Então você tinha essas intervenções, apesar do espaço de ação ser distinto, e era mesmo, você tinha essa intervenção das personagens no coro. E através do desenvolvimento dos episódios, você chegava na conclusão e intercalando cantos, falas, cantos e falas e apresentações de personagens, e é assim que se desenvolvia a tragédia. Bom, sobre como era o teatro, você já entendeu. Sobre como acontecia a tragédia nesse teatro, você já entendeu. Sobre como surgiu a tragédia, você já entendeu. Mas e sobre os textos, e sobre a dramaturgia, sobre os poemas e os poetas trágicos? É disso que a gente vai falar. Durante esse período da tragédia, durante a época de ouro da tragédia, tiveram 3 principais dramaturgos que fizeram parte disso: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E é deles que a gente vai falar. O primeiro dos dramaturgos, o Ésquilo, é um cara muito interessante. Pena saber que dos seus 90 e poucos títulos que ele escreveu, chegaram 7 até a gente. Durante muito tempo, ao longo dos anos, e principalmente na Baixa Idade Média, né, perdeu-se muita coisa. Então a gente tem pouquíssima coisa do Ésquilo. Mas o que se sabe dele era que ele é um cara completamente político e a favor da polis, muito orgulhoso da polis ateniense e inteirado nas questões políticas da época. O primeiro poema a qual ele ganha uma dionisíaca chama Os Persas, e foi entregue o prêmio, né, da dionisíaca para ele pelas próprias mãos do Péricles, com 25 anos, era novaço de tudo. O Ésquilo seguiu uma estrutura padrão da tragédia, onde tinha o canto de entrada do coro, a virada do destino, onde era o ponto alto da tragédia, e a lamentação das vítimas. Ele seguia essa estrutura padrão e trazia isso para dentro da peça. A peça Os Persas, que foi a mais famosa, né, a que consolida e a que a gente consegue ter acesso, destaca uma fala interessante. Quando a Tossa, que é um dos personagens, pergunta para o Corifeu: quem rege os gregos? Quem os governa? A resposta mostra esse espaço, né? A resposta do Corifeu mostra esse espaço de ser um cara inteirado, ser um cara político. Eles não são escravos, não tem senhor. Demonstrando, né, um povo civilizado, um povo democrático e afim. Então Ésquilo mantém a estrutura da tragédia em suas produções e tinha uma grande influência política em tudo que fazia. A exibição de Os Persas, né, Ésquilo finalmente, uns 4, 5, não, um tempo depois, encontra finalmente um oponente à altura, Sófocles, que apesar de ser bem mais novo, era tão competente quanto, e eles eram amigos apesar de tudo. Até Ésquilo sair, né, de Atenas, eles dividiam esse período de ouro da tragédia juntos, né? Imagine que privilégio você ter os dois ali, poder assistir a produção dos dois ao mesmo tempo. Muito louco. E o Sófocles, ele era um pouco diferente. Foi revolucionário, tanto na estrutura, não seguia tanto aquela estrutura padrão como o Ésquilo seguia da tragédia, ele tinha umas ideias fora da caixa, por assim dizer, como nas suas produções literárias. Sófocles, ele tinha personagens ousadas, personagens que se atreviam, assim, que se jogavam, mas, consequentemente, sofriam diretamente, assim, severamente a fúria dos deuses. Então ele coloca mais ou menos na mão dos deuses o total destino sobre a Terra. Nas suas peças Édipo, Antígona, todas têm um final trágico. Antígona que busca a morte, o Édipo que se cega, todas com final trágico, todas de humanos que são ousados, que são audaciosos e no final das contas sofrem com a punição divina. Foi inclusive através desse conceito de destino sofocliano, palavra difícil, né? Sofocliano, destino de Sófocles, que o Aristóteles define o conceito dele de tragédia. Olha que bacana. Então tem a influência de um
para com o outro ali. E, diferentemente do seu antecessor, Sófocles já era mais ousado, por assim dizer. Bom, o tempo passa, Ésquilo se vai e surge um novo nome, Eurípides, na qual Sófocles vai dizer o seguinte: eu represento os homens como devem ser. Eurípides os representa como eles são. Eurípides dá início ao teatro psicológico no Ocidente, na Europa. Ele que traz esse primeiro conceito. Ao contrário dos outros anteriores, ele era mais cético. Não acreditava que os deuses tinham o completo poder sobre o destino, nem uma verdade absoluta. Ele estava mais preocupado em relativizar ali os valores éticos, sabe? Nas contradições, nas relações entre as pessoas. Ele gostava de polêmica, E ele chegou assim, ele revolucionou. Ele fez história. Porque tudo isso que ele fez era genial para a época. Mas, como previsto, ele não foi visto com bons olhos, né? Recebia muitas críticas por relativizar, né? Por trazer questionamento e não aceitar as leis dos deuses como verdade absoluta. Ésquilo foi genial, mas foi muito criticado. Em 406 a.C., Eurípides morre em Pela. Sófocles recebe a notícia e, comovido pela morte do amigo, resolve homenagear ele nas próximas Dionisíacas. O que ele não sabia é que ele ia morrer meses depois. Com a morte dos 3 principais poetas trágicos e com as fragmentações da polis indo cada vez de mal a pior, a tragédia vai encontrando seu fim. Mais ou menos no século V ali, Aristófanes escreve uma comédia chamada As Rãs, que fala justamente disso, desse processo de fragmentação e as tensões dentro da Grécia. E, infelizmente, nesse mesmo período, tanto a tragédia quanto a democracia encontram seu fim. E é assim que, por volta do ano de 404 a.C., se acaba. Não tudo se acaba, né? A tragédia se acaba, a democracia tem isso também. Logo a gente vai ter outra coisa, mas para trazer um ar dramático, tudo se acaba. Olha, a tragédia acabou, mas ainda tem muita coisa para eu falar, então não deixe de acompanhar os próximos, tá? Logo a gente vai falar de comédia, eu vou falar também das Dionisíacas, especificamente, e tem muita história para contar. Se você conseguiu aprender alguma coisa, se de alguma maneira eu te ajudei, deixa um joinha e não deixa de acompanhar, que vai ter bastante coisa legal vindo por aí. Tem muita história para contar. Valeu?